Bom, o papo hoje é sobre seleção brasileira. Aliás, acho que há muito tempo a gente não passa por uma crise tão grande com relação à seleção brasileira. Nunca na história aconteceu isso, né? Faz tanto tempo que não tem eliminatórias que a gente acaba até esquecendo. O Brasil vem de três derrotas seguidas para a Argentina, para a Colômbia e para o Uruguai. Para a Argentina foi a última em casa, o Brasil acabou perdendo. Então a situação do Brasil nas eliminatórias da Copa do Mundo, o Brasil é sexto colocado. Para a próxima Copa são classificados 6 diretamente, então o Brasil está ocupando a última vaga dos classificados e o sétimo vai para a repescagem. Então o Brasil precisa reagir. Teve troca no comando. Aliás, que ano, hein? Começamos com Ramon de interino, depois tivemos Fernando Diniz, interino do interino, e agora o Dorival assume com a missão de classificar a seleção para a Copa do Mundo dos Estados Unidos, México e Canadá. Não é uma missão assim tão difícil, até porque, né, nunca antes também nós tivemos 6 classificados aqui sul-americanos, e mais o sétimo da repescagem. Então não é uma situação muito difícil ali, uma situação complicada para o Dorival. Mas a seleção precisa reagir, né? A seleção não pode passar a vergonha que vem passando. Antes a gente dizia que a seleção não tinha adversário aqui na América do Sul, bons tempos esses, né? Que a gente não tinha adversário na América do Sul, e agora a gente está em sexto lugar, perdendo para a Colômbia, perdendo para o Uruguai, perdendo para a Argentina, empatando com a Venezuela, e o Brasil só ganhou da Bolívia e também do Peru. Então a situação realmente mudou muito, está complicada, e o Dorival Júnior tem problema. Infelizmente aconteceu a lesão do Pedro. Pedro, que é o grande atacante do futebol brasileiro, está muito bem no Flamengo, tem mais de 30 gols marcados. Inclusive ele já era titular, o Dorival começou com o Pedro no time titular, ele acabou tendo uma lesão no ligamento cruzado, a mesma lesão que teve o Neymar, também pela seleção brasileira. Neymar se machucou jogando pela seleção brasileira, ainda não voltou, isso foi no ano passado, né? E infelizmente o Pedro sentiu a mesma lesão, sofreu a mesma, vai ter que ser operado, e a previsão é de 9 a 12 meses para que o Pedro possa voltar. Pedro vivia uma grande fase, vivia porque infelizmente está afastado do futebol, né? Vivia uma grande fase no Flamengo, voltou à seleção brasileira, escalado a princípio pelo Dorival Júnior, estava treinando no time titular para enfrentar aí o Equador na sexta-feira, mas infelizmente essa lesão acabou atrapalhando esse caminho do Pedro, que aliás há muito tempo vinha merecendo uma convocação para a seleção brasileira, e felizmente o Dorival reconheceu e trouxe o Pedro para a seleção. O Dorival que treinou hoje com Alisson, Danilo, Militão, Marquinhos e Arana. Essa é a zaga titular do Dorival. E ele tinha ali como opções, né, para o gol, o Bento e o Ederson, para as laterais, o William e o Wendel, para a zaga, Beraldo e Gabriel Magalhães. E aí o Dorival vai com essa zaga aí e definiu, a princípio, o Alisson também como goleiro. Bom, a minha situação com relação aos goleiros, eu acho que o Ederson deveria ser titular já há algum tempo da seleção brasileira. O Alisson já disputou 2 Copas do Mundo. O Ederson sempre na reserva. O Ederson, campeão da Champions, campeão do mundo, vem no momento de muita ascensão. Eu acho que teria que ser a vez do Ederson. Não sei por que o Dorival ainda insiste com o Alisson. O Bento, não acho que o Bento tem condição e está no nível desses outros 2 goleiros. E acho que talvez até no futuro, aí, nas próximas convocações, ele deve perder espaço. Eu gosto do Carlos Miguel, que estava no Corinthians, agora está no futebol inglês. Esse goleiro surgiu aí no Corinthians com muita capacidade, tem que ser observado pelo Dorival. É um goleiro que pode fazer parte da seleção, e se conseguir manter o nível que ele estava no Corinthians, pode ser até o titular da seleção na Copa do Mundo 2026. Então fica de olho nele, Dorival, que esse menino é muito bom. Um goleiro de 2,5 m é brincadeira, né? Tem que estar de olho com a velocidade que ele tem. Então tem que estar de olho no Carlos Miguel, né? Carlos Miguel é um grande goleiro. E o Hugo do Corinthians vem muito bem também.
É outro goleiro que tem que estar de olho, ainda começou agora, está jogando 25 anos, começou a ser titular do Corinthians agora, mas é um goleiro com muita capacidade também, tem que estar de olho. Meio de campo, então, André. O André estava merecendo uma oportunidade também, né? O André é um jogador que merecia a convocação, veio e treinou como titular. Deve começar jogando. O André é um jogador que distribui bem a bola, marca, vinha muito bem no Fluminense, foi vendido, então vai ter oportunidade a princípio também de jogar na seleção. Eu acho que o Dorival está acertando com relação ao André. André, Bruno Guimarães e Paquetá. Bruno Guimarães também, jogador que vem tendo oportunidades, gosto dele, mas aqui eu queria falar sobre o Paquetá. O Paquetá é um jogador que sempre tem oportunidade, né? Tem muita gente que gosta do Paquetá, que é fã do Paquetá, eu não sou um deles. Não sou um deles, até porque eu acho que o Paquetá é outro jogador que assumiu aí essa missão de substituir o Neymar e para mim não conseguiu, tá longe disso, né? Não é fácil substituir o Neymar também, mas acho que o nome também não é o Paquetá. Não é o Paquetá. Eu acho que o Dorival, com a opção que ele tem no banco, vamos olhar aqui então, já falei dos zagueiros, né? Dos goleiros, zagueiros, eu acho que esse menino Gabriel Magalhães também é uma opção, tem que ser observado, joga ali pelo lado esquerdo. Então pode fazer dupla com o Marquinhos, principalmente, né? Não sei se o Militão vai conseguir segurar essa condição de titular. O Gabriel Magalhães é uma grande opção. No meio-campo, então, Gerson, João Gomes, Estevão, Luiz Henrique, aí Pedro e o Lucas. O Lucas também é um meia, né? O Lucas e o Pedro que acabou sendo cortado. Então, o Pedro eu tirei porque ele estava machucado e já coloquei o Endrick no time titular. Para o meio de campo, ele teria boas opções, né? O Rodrigo pode fazer essa meia no lugar do Paquetá, com o Estevão jogando pelo lado direito, que é onde ele joga muito bem. Ou mesmo o Estevão fazendo esse meio aqui no lugar do Paquetá também. Se bem que, na verdade, o Estevão é mais pelo lado mesmo. Mas pode fazer também. O próprio Luiz Henrique. O Luiz Henrique é um jogador que faz essa função aqui do Paquetá também. E o Dorival precisa testar, precisa mudar. O Paquetá já vem tendo oportunidades há anos seguidos. Ah, mas o Manchester City que é o Paquetá, o Guardiola que é o Paquetá. E daí? E daí? E aí, então, ele tem essas opções pro lugar aí do Paquetá, que eu acho que a gente precisa criar opções. Saiu o Neymar, entrou o Paquetá e não aconteceu nada. Acabei de falar aí a condição do Brasil nas eliminatórias para a Copa do Mundo. Tá muito ruim e não dá para continuar insistindo em jogadores que não estão dando certo. O Alisson no gol não deu certo. Quantas convocações, quantas partidas já jogou o Alisson como titular da seleção brasileira? Não dá mais, não dá mais. O Paquetá é o mesmo caso. Se o Dorival quer uma mudança, quer uma reformulação, quer aproximar a seleção do torcedor brasileiro, então coloca o Estevão no time, que é o jogador que está arrebentando. É a melhor e maior novidade que nós temos nos últimos tempos, nos últimos anos. Então o menino tem 17 anos, e daí? Com 17 anos ele já é o principal jogador do Palmeiras. Tem condição de chegar e jogar, já mostrou que tem personalidade para isso. O Dorival demorou para dar oportunidade para o Endrick, que é outro jogador que vinha arrebentando, e entrava, fazia gol, entrava, fazia gol. E agora, com a contusão do Pedro, ele está treinando como titular e deve começar o jogo de sexta-feira. Então, assim, essa dupla Estevão e Endrick, ele tem que aproveitar. Estevão, Endrick, Rodrigo, Vini Júnior, são jogadores que têm esse convívio já, que se entendem. Aproveita o entrosamento do Real Madrid, coloca o Estevão aí para fazer essa mistura, para fazer esse futebol que a gente pode reviver, aquele futebol alegre, aquele futebol envolvente, que vai para cima, irreverente, que acabou com os jogadores que a gente viu há muito tempo ser convocado para a seleção. Aquela toque, sem característica do 1 contra 1. Então coloca os meninos para jogar. Já tá ruim mesmo. Já tá ruim. O que pode ser pior do que o 6º lugar? O 7º? Quem é 7º lugar é o Paraguai. Abaixo do Paraguai tem o Chile, Bolívia e Peru. Aí não dá para ser pior que eles, né? Então bota essa molecada para jogar, Dorival. Bota essa molecada para jogar, que o Brasil vai chegar com um time com condições para brigar pelo título de 2026. Mas tem que colocar agora, deixa essa molecada jogar, vai classificar. E deixa esses meninos
se sentindo cada vez mais à vontade com a seleção, sentir como é jogar com a camisa da seleção, essa responsabilidade de ter. Então a convocação que o Dorival fez, falta um agora com a ausência do Pedro, mas o ataque eu não falei é só até o Paquetá, né? Então no ataque ele colocou Rodrigo, Vini e Endrick. Aí não tem dúvida, né? Com a saída do Pedro, era o Pedro no lugar do Endrick. Com a saída do Pedro entrou o Endrick, essa dupla aqui que já se conhece, esse trio, né? Que o Endrick já tá lá no Real também. Então Rodrigo, Vini e Endrick, o ataque só do Real Madrid, né? O ataque do Real Madrid. E para mim ele tem que colocar o menino ali, coloca o Estevão nesse time. Eu acho que o Dorival tem que começar a olhar a seleção com novidade, com jogadores que estão no momento jogando um grande futebol. Então ele tem Estevão, ele tem Luiz Henrique, o próprio Lucas, né? O Lucas do São Paulo tá voando também. Por que não? Por que não? Porque tem que ser jogador que joga no futebol europeu. West Ham. Por quê? Coloca os meninos para jogar, deixa a seleção forte, que a situação das eliminatórias agora é o Brasil se classificar, não tem outro caminho. E a classificação está o seguinte, hein? Argentina em primeiro, depois Uruguai, Colômbia, Venezuela, Equador e o Brasil em sexto lugar. A Venezuela e o Equador estão na frente do Brasil. E o Brasil empatou com a Venezuela e agora joga contra o Equador. E tem que ganhar. Tem que ganhar. O jogo é em casa, o Equador é quinto colocado, o Brasil sexto colocado. Uma vitória do Brasil, pelo menos, coloca o Brasil ali à frente do Equador. No mínimo, coloca o Brasil na frente do Equador. Então precisa vencer e precisa jogar com autoridade de quem joga no Brasil, quem joga em casa e quem tem um time com as opções hoje que o Dorival tem e que convocou. Eu tenho certeza que vai ser um clima completamente diferente com esses garotos que o Dorival convocou. Jogadores que jogam no Brasil, jogadores que estão à disposição aí do Dorival, mas tem que jogar, né? Se a gente olhar aqui a escalação, vamos lá, Alisson, Danilo, Militão, Marquinhos, Arana, André, Bruno Guimarães, Paquetá, Rodrigo, Vini e Endrick. Só o Arana joga no Brasil. Então quer aproximar a seleção do público, quer aproximar o público da seleção, a seleção do público, então você tem opções de jogadores que podem ser titulares e que jogam aqui no Brasil. Não é só o Arana, não. Tem mais jogadores com qualidade, com capacidade e que com certeza, se forem escalados, vão dar resposta na seleção brasileira. Então vamos acompanhar o jogo, então é sexta-feira, Brasil e Equador lá em Curitiba e depois na terça-feira, Brasil e Paraguai. O Paraguai que está logo atrás do Brasil em sétimo lugar, hein? Então a gente enfrenta o Equador que está uma posição acima e depois o Paraguai que hoje está uma abaixo. Então o Brasil pode passar o Equador e se distanciar do sétimo colocado aí encaminha a classificação, que não vai ter risco, não vai ter sufoco. O Brasil vai se classificar e o Dorival tem mais do que a missão de classificar a seleção brasileira, com certeza é a missão de trazer o torcedor para perto da seleção de novo. Porque se a gente fizer uma pesquisa, muita gente não sabe, nem sabe que a seleção vai jogar, nem sabe a condição do Brasil nas eliminatórias, nem sabe desse jogo. Então o desinteresse com relação ao público e à seleção brasileira está muito grande. E o Dorival, com essa convocação, pode sim fazer com que o interesse do torcedor volte os olhos também para a seleção brasileira. Mas tem que escalar a garotada, tem que escalar os meninos. Os meninos estão voando, estão jogando muito. E aí vem com Paquetá, com Alisson. Tem que mudar, hein, Dorival? Tem que mudar. A gente está torcendo e sabe que a seleção pode fazer um grande jogo, vencer, melhorar sua condição. E claro que vai se classificar para a Copa, mas quero ver, e o povo brasileiro quer ver, renovação com essa garotada que está voando aqui no Brasil. Vamos estar de olho.